Todo povo tem o político que merece. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Café com Bolacha, o podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem sim no tempo de um cafezinho. E hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, deliciosa, eu, professor Toninho, venho aqui provocar vocês um pouquinho sobre o tema da política. Provar para vocês que dá sim para falar de política sem brigar, sem arrumar confusão, sem polarização e refletir sobre as coisas. Hoje eu quero trazer aqui um tema muito essencial, que é a responsabilidade do indivíduo dentro do coletivo. Será que existe necessariamente uma cisão, uma separação entre aquilo que é individual e o que é coletivo? Vou trazer para vocês aqui um pensamento lá dos filósofos gregos, tá? Em especial a noção de Aristóteles, que dizia o seguinte, que a principal ciência, a ciência mais importante de todas, era justamente a política, tendo em vista que é na polis, na coletividade, que nós nos complementamos, que nós nos transformamos em seres felizes. Então olha que interessante, para o Aristóteles nós nascemos para ser felizes, ok? Então cada ser humano tem uma finalidade, nascemos para ser felizes. Assim como a lâmpada nasceu para iluminar, o lápis para escrever, o ser humano nasceu para ser feliz. Só que essa felicidade só pode acontecer, por quê? Porque nós somos animais racionais e animais coletivos. Racional significa que temos a capacidade de dominar os nossos instintos e nossos desejos para conduzir a nossa vida a uma vida virtuosa, e um animal coletivo porque nós não nos significamos sozinhos. Somos seres portadores de linguagem, somos seres comunicativos, então quer dizer que nós estamos sempre em contato com o outro. Basta apenas pensar, se um ser humano nascer sozinho, ou melhor, sim, for abandonado pelos seus pais logo depois do nascimento, é muito difícil que ele sobreviverá sem a ajuda de outros seres humanos. Então nós, seres humanos, somos coletivos e somos racionais. Você conseguiu ligar as duas coisas? Quer dizer que não há ser humano sem pensamento e não há ser humano sem outros seres humanos. Nós precisamos do outro para nos significar. Arriscaria até dizer o seguinte, que nós nascemos um pouquinho só humanos e vamos aprendendo a ser seres humanos ao longo da vida. E olha como isso é importante. Quando você olha para uma coletividade, hoje nós temos vários coletivos, a nossa família é o primeiro, nosso bairro é outro, escola no meu caso é outro, e aí tem cidade, tem estado, tem país, tem mundo. Nós estamos inseridos em vários coletivos. Qual é o grande ponto? O grande ponto é que, segundo Aristóteles, é indissociável essa ideia do coletivo e do indivíduo. Se o coletivo for feliz, automaticamente o indivíduo será. E o indivíduo só conseguirá ser feliz, obviamente, se o coletivo também o for. Onde é, então, que eu estou querendo chegar com vocês hoje? A frase inicial, todo povo tem o político que merece, é algo muito natural para o Aristóteles. Tendo em vista que, se somos coletivos, obviamente nós também produzimos e influenciamos de modo grandioso quem nasce na nossa comunidade. Isso quer dizer que não haverá um ser sobrenatural, um Deus, uma grande pessoa, se nessa coletividade não existir as características para a formação dessa pessoa. Não vai existir aí um grande sujeito se não houver dentro dessa comunidade características e pessoas que o cobrem para ser assim. Em outras palavras, todo povo tem o político que merece, porque o político que sai para a governança do povo é nada mais, nada menos do que alguém que está inserido nessa comunidade, nesse coletivo. Então, quando você se pergunta, nossa, como a gente pode fazer para melhorar os poderes políticos? Como nós podemos fazer para melhorar
toda essa noção de administração do Estado? A resposta é muito simples de pensar e, obviamente, muito difícil de se aplicar, mas tecnicamente seria pensar na constituição dos sujeitos. Como a nossa comunidade, vamos falar, por exemplo, de Londrina, como ter bons vereadores e prefeitos. Isso é muito simples, é pensar na constituição, na educação e na construção do coletivo dessa cidade. Porque se nós nos preocupamos com a felicidade do todo, se nós nos preocupamos com o coletivo londrinense, por exemplo, automaticamente quem nos representará será alguém saído desse coletivo. Então, por uma lógica dedutiva, obviamente essa pessoa também terá essa preocupação com o outro. Na contrapartida, a gente pode então conseguir concluir algumas coisas. Se temos pessoas que foram e são automaticamente egoístas e não pensam na justiça social, não pensam no povo, não pensam, é porque na verdade nunca pensaram. É porque o coletivo nunca foi mais importante do que o indivíduo. Então, fomos criados dessa maneira a valorizar mais o indivíduo do que o coletivo ou o coletivo do que o indivíduo. E eu não estou aqui dizendo sobre ideologias políticas, que provavelmente muitas pessoas já devem estar achando, pegando as suas armas e tudo mais. Eu estou dizendo aqui de construção de um caráter. E o caráter, segundo o próprio Aristóteles, é moldado a partir das experiências e do hábito. Ou seja, das suas escolhas, das suas ações. E 1 dia, 2 dias, 10 dias, 100 dias, anos, você constrói o caráter de um indivíduo. A pergunta é, por que será então que temos indivíduos que, ao assumirem o poder, acabam deturpando dessa função, acabam corrompendo e não olhando para a comunidade? Será que é porque esses indivíduos se tornaram maus a assumirem o poder? Ou será que é porque a educação desses indivíduos, nada mais, nada menos, moldou esse caráter? Eu acredito muito mais na segunda posição e principalmente embasado por Aristóteles. Então a pergunta é muito simples. Hoje, como é o seu caráter? Como você influencia as pessoas à sua volta? Será que se você fosse um político, uma pessoa que estivesse ocupando um cargo público, você faria diferente? Então fica aí a reflexão e fica aí o pensamento. Queridos e queridas, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de comentar e compartilhar e espalhar essa semente para que nós possamos cada vez mais pensar e refletir. Tamo junto? Tchau, tchau, queridos. A revoar. É nóis!